Olá, hoje a gente vai falar sobre um livro muito fofo, Aristóteles e Dante descobrem o segredo do universo, de Benjamin Alire Sand, se é assim que se pronuncia o nome dele. A gente, nesse mês de junho, a gente está tratando de livros e HQs exclusivamente com a temática LGBT por ser o mês do orgulho LGBTQIA+. Então a gente vai começar falando desse livro, vamos lá? Olha, se eu usar a palavra fofa ao longo desse vídeo, vocês me desculpem, porque provavelmente eu vou usá-la várias vezes, é impossível falar desse livro sem dizer que ele é muito fofo mesmo. A relação entre Ari e Dante, Aristóteles e Dante, é fofa ao extremo, muito cativante. Esse livro, inclusive, ele é todo cativante. Vamos falar um pouquinho sobre ele, sobre a trama, né, sobre o que acontece no livro. Esse livro vai falar de Aristóteles, né, a narrativa, inclusive, pela perspectiva dele. Aristóteles é um adolescente ali de 15 anos, sem amigos, bastante fechado, ele é descendente de mexicano, então tem toda essa questão ali, eles moram no Texas, década de 80, mais ou menos, que acontece a história. E no verão, ali nas férias, ele vai para a piscina pública, mas ele não sabe nadar, ele fica ali no cantinho, sozinho, e Dante aparece e se oferece a ensiná-lo a nadar. E dali nasce uma amizade, né? São várias coisas em comum que eles vão ter. Os dois são descendentes de mexicano, como eu mencionei agora há pouco sobre o Ari. Dante também é, mas Dante não gosta muito disso. E essa amizade vai começar a crescer a partir daí, né? A gente tem vários outros personagens na história muito importantes também. Então, toda a questão familiar, né? Tanto quanto os pais de Dante, que aparecem várias vezes na história, que são um pouco mais mente aberta, né? São professores e tudo mais. A gente tem a mãe de Ari, que é professora também, tem o pai dele, que é um veterano de guerra e tem um trauma ali, então ele não fala muito, não conversa muito, todo fechadão, assim como Ari, né? Ele tem uma irmã também que aparece em alguns momentos da história e ele tem um irmão de quem não se fala. A família basicamente ignora ele porque é um irmão que foi preso e eles não gostam de entrar em detalhes sobre isso. Eles não querem o mesmo pro Dante, obviamente. Desculpa, eles não querem o mesmo pro Ari, mudando os nomes aqui. Eles não querem o mesmo pro Ari e de qualquer forma existe ali um segredo. Então a gente percebe que existem vários silêncios, vários segredos, vários momentos de pessoas que guardam coisas nessa história. E o próprio Ari tem muito disso também. Né? A amizade de Ari e Dante é bastante forte e dessa amizade vão surgir várias coisas que vão acontecer, várias discussões que vão acontecer. Né? Logo no início da história, ali mais ou menos, vai acontecer um fato, eu não quero entrar em detalhes porque sei lá quanto isso seria spoiler, se você já leu, você sabe o que acontece, que aproxima ainda mais Ari e Dante. É um fato ali, talvez não tão feliz, vamos dizer assim, mas isso vai aproximar os dois e a amizade deles vai se fortalecer cada vez mais. Então eles vão se aproximando, tendo um contato maior, mas aí acontece na família de Dante mudar. Eles vão para outra cidade e Dante vai ficar um ano longe e tudo mais, e eles começam a se comunicar através de cartas. Ari escreve muitas cartas, inclusive a narrativa a partir dele justifica isso também, né, de alguma forma. E Dante, um pouco mais esporadicamente, até pelo jeitão mais despojado dele, né, mais desligado com relação às coisas. E nessas cartas eles vão falar de tudo, mas falam de meninas e falam de meninos, principalmente quando Dante começa a experimentar a sair com garotos também. Isso incomoda ele de alguma forma, deixa ele meio pensativo, mas até aí tudo bem. Ari, ele se considera hétero e tudo bem, né? Essa é a história que se desenvolve dessa maneira. Mas Dante sabe que é gay, né? Dante tem essa certeza e isso provoca algumas reações ali no Ari ao longo da história. Assim, esse livro é muito bem escrito. A narrativa é gostosa, a história é bem amarradinha, bem redondinha. A narrativa é fluida, né? Flui muito fácil. Então, se você começa a ler esse livro, basicamente dá para você, sei lá, você começa num sábado e terminar no domingo, porque você não vai querer parar de ler, você vai ler até o final. Dá para fazer isso, se você tiver esse tempo livre para essa leitura. É um livro muito gostoso, rápido de ler, né? Ele não é tão grande assim, de qualquer forma. E uma coisa que chama muito atenção são os diálogos do livro. Os diálogos são bastante inteligentes, são bastante profundos em alguns momentos, então tem muitas frases interessantes aqui nesse livro que dá pra gente, inclusive, usar, né, como, sei lá, redes sociais, alguma coisa assim, porque são frases que trazem pensamentos muito legais, muito interessantes. Então, assim, os diálogos vão ser de fato muito profundos, sutis,
principalmente quando você tem Ari e Dante conversando ali. Dante é bastante sagaz nesses diálogos também, então isso é muito legal. Ao longo do livro também, Ari vai entendendo quem ele é. Então existe uma trajetória ali de personagem. Dante também, né, tem toda uma trajetória. Não são personagens rasos de jeito nenhum. São personagens que têm a sua história, que têm a sua profundidade. Ari é bastante profundo, né? E ele é muito fechado. E de tão fechado que ele se fecha para si mesmo e para seus próprios sentimentos. Então, essa questão é muito forte no livro, né, de segredos, mas que leva para um segredo grande dentro do próprio Aristóteles. E essa questão é um dos grandes temas da história, né? A gente vai ter outros temas aqui, por exemplo, amizade, família, autoconhecimento, autoaceitação, né? Então, justamente essa questão de você se conhecer melhor, de você, do personagem, no caso, poder se conhecer melhor, inclusive se conhecer de uma maneira talvez inesperada, porque muitas vezes a gente não é capaz de assumir certos sentimentos, de assumir quem somos por completo, até por limitações ali que a gente tem na própria sociedade, certo? Então essa trajetória de Ari e a sua amizade com Dante, elas vão levá-lo para olhar para si mesmo e seus próprios sentimentos. Então, esse é um dos grandes temas dessa história. Nem sempre é óbvio, aliás, acho que muito raramente é óbvio, quem somos de verdade no 100%, né? Para isso que existe tanta terapia por aí, a gente passa a vida inteira muitas vezes fazendo terapia e ainda não se conhece por completo. Mas essa questão que é muito comum na adolescência, a gente está falando de um adolescente que no início da história que tem 15 anos, na verdade é uma questão que fica para a vida inteira, então ela funciona, vários questionamentos, várias reflexões que vêm a partir desse livro, elas funcionam para a vida inteira. Isso é muito legal, isso é muito importante também, porque a gente tem essa chance de poder, justamente, ao longo da leitura do livro, refletir sobre esses aspectos dentro da nossa própria vida. Então, acho que todo livro bom é capaz de fazer isso, né? Então, Ari e Dante, esse livrinho aqui, é capaz de fazer isso também. Aliás, é um livro muito, muito, muito bom mesmo. Extremamente recomendado. Então, algumas questões naturais da adolescência também são questões de todo o período ali de vida, né? Quem somos e tudo mais, são questões que são levantadas nesse livro. Existe também a questão da liberdade de toda a pressão da sociedade, dos pais, da família, da sociedade como um todo. Principalmente no contexto desse livro ali, que é mais ou menos da década de 80, né? Então a gente vê que existe todas as outras questões envolvidas ali naquele contexto histórico, social também. Então, tudo isso vai nos levar para algumas discussões muito importantes que esse livro traz. Primeiro, a grande pergunta, acho que todo mundo se faz em algum momento da vida, talvez a vida inteira: quem é você? Você tem se limitado por causa da pressão da sociedade? Você tem coragem de ser quem você de fato é? E aí é uma das grandes questões que Ari vai viver nesse livro. E a gente vai ter uma certa resposta logo no final, né? Um final muito fofo, olha, usando a palavra fofo. O quanto você se perde de si mesmo por tentar ser outra pessoa ou se esconder no meio das outras pessoas. Porque muitas vezes a gente, de fato, por questões sociais, família e muitas outras possibilidades também, na religião, por exemplo, a gente se perde da gente mesmo e a gente se esconde dentro de um grupo de pessoas, dentro de certos padrões, certas falas, certos comportamentos. A gente se esconde justamente para que a gente não tenha a chance de parar e pensar em quem a gente de fato é, porque quem a gente de fato é, certeza que nos incomoda, mesmo que seja a princípio em nível inconsciente. E aí a gente vai ter a chance ou não de trazer isso do inconsciente para o consciente e trabalhar essa questão. Quando a gente começa a se fazer essas questões, essa chance aparece. Outra questão que a gente pode trazer aqui também nessa reflexão do livro é: você se ama do jeito que você é? A gente tem aqui Dante mesmo, que tem essa cara de se amar, de ser aquela pessoa que se aceita, toda resolvida, mas que na verdade não é. E a Ari tem a impressão de que ele é. Isso que é muito interessante. Ele acha que ele é, mas Dante não é. Dante não gosta, por exemplo, de ser descendente de mexicano. Então, essa é uma das questões que a gente tem no próprio livro, mas que podemos trazer para as nossas vidas justamente para ter essa mesma reflexão. Então, você se ama do jeito que você é? Você se aceita?
o quanto você se compara com outras pessoas. Então, são muitas questões que esse livro vai trazer, responder algumas no contexto do personagem, mas que a gente, a partir dessa leitura, né, desse momento de reflexão, a gente pode fazer essa mesma reflexão dentro das nossas vidas. Então, literatura é bom por isso, né? Mesmo um livro mais recente, mais adolescente, vamos dizer assim, pode trazer questões bastante interessantes, bastante profundas também para reflexão. É um livro de temática LGBT, obviamente, né, como falamos agora há pouco, e eu extremamente recomendo essa leitura, porque, olha, praticamente esse daqui é um dos melhores livros com essa temática que eu li nos últimos tempos. É um dos, existem outros, mas esse aqui é muito bom mesmo. Então, recomendo essa leitura. Agradeço pela sua presença até aqui no vídeo. Se você assistiu o vídeo até aqui, deixa aqui nos comentários Ari Dante, né, Shippo, alguma coisa assim do gênero, ou simplesmente cheguei até aqui. E até a próxima. Muito obrigado. Tchau.